Fala, meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, deixa o like, chega comigo e presta atenção nas notícias de hoje do Corinthians. O Bruno Mendes não quer mais o Corinthians. Já dá para dizer isso, que o zagueiro Bruno Mendes não quer mais o Corinthians. Quem fica e quem vai embora? Quem vai renovar contrato? Será que chega alguém para a próxima temporada? As informações do Corinthians agora para você. Bruno Mendes, ao que tudo indica, não quer o Corinthians. A tão aguardada reunião envolvendo a diretoria do Corinthians e os representantes do jogador, que estava marcada para depois dos jogos da data FIFA, aconteceu. A reunião aconteceu e o negócio não evoluiu. Num primeiro momento, o Bruno Mendes tinha dito, você se lembra, que ele gostaria de jogar na Europa. Estava esperando uma proposta na janela europeia, para jogar no futebol da Europa, mas essa proposta não aconteceu. Ele não recebeu nenhuma proposta para jogar no futebol da Europa. A direção do Corinthians garantia que o Bruno Mendes tinha dito que se ficasse no futebol brasileiro, ele ficaria no Corinthians. Apesar da informação de que o Flamengo e também o Internacional têm um interesse no jogador. Agora, vem a informação de que o Bruno Mendes está insatisfeito, porque não está jogando de zagueiro. Você viu que deu até um estalo na luz aqui, né? Acho que é o Bruno Mendes que está bravo. Vem a informação de que o Bruno Mendes está insatisfeito porque não está jogando de zagueiro na sua posição de origem, e sim de lateral esquerdo. Vanderlei Luxemburgo tem utilizado o jogador jogando, e sim de lateral direito, perdão. Tem utilizado o jogador como lateral direito e não de zagueiro, que é onde o Bruno Mendes, na verdade, ele está insatisfeito porque vem jogando de lateral direito e não de zagueiro, que é a sua posição de origem, né? O Bruno Mendes está jogando no Corinthians de lateral direito. Ou seja, cada hora é uma coisa. E tem outra informação, é de que os empresários do jogador teriam pedido, e aí o bicho pega e a gente começa a entender que a coisa que o buraco é mais embaixo, que os empresários do jogador teriam pedido luvas de 8 milhões de reais para o zagueiro renovar o contrato com o Corinthians. E o Corinthians não quer pagar esse dinheiro porque o Corinthians entende que é apenas uma renovação automática de contrato. À época, o Corinthians contratou o jogador do Montevideo Wanderers em 2020, se eu não me engano, e entende que agora é uma renovação automática de contrato, que não tem que pagar luvas para o jogador permanecer no Corinthians. Então, a verdade é que, pelo que parece, né, vamos falar o português claro, já está na hora de falar o português claro em relação a essa situação, o Bruno Mendes não está afim de ficar no Corinthians. Se ele tivesse afim de ficar no Corinthians, ele já teria renovado o contrato. Com isso, gente, aumenta a possibilidade cada vez maior do zagueiro Gil renovar o contrato para a próxima temporada. O Gil é um dos jogadores que terão o contrato encerrado ao final do ano. O Corinthians tem uma penca de jogadores, uma série de jogadores com contrato que vão terminar no final do ano. Não se sabe ainda se o Duílio Monteiro Alves vai cuidar da renovação de contrato ou se vai deixar isso para a próxima gestão, porque tem a eleição no Corinthians no dia 25 de novembro. De um lado tem o Augusto Melo como candidato à eleição corintiana, do outro tem o André Luiz, também como candidato, o André Negão, também como candidato a presidente do Corinthians. Então não se sabe se o Duílio vai tentar renovar o contrato dos jogadores, já vai trabalhar para renovar o contrato dos jogadores, ou se esperaria o atual presidente, o próximo presidente assumir a gestão tal, até dia 31 de dezembro, o Duílio é presidente do Corinthians, mas vai ter um período ali de transição, então ele pode trabalhar junto do novo presidente. O Gil passou a ser cada vez mais importante, né? A presença do Gil, a renovação de contrato do Gil passou a ser muito importante. Por quê? Se o Bruno Mendes realmente for embora, se o Bruno Mendes não permanecer no Corinthians e o Gil não renovar o contrato, o Corinthians só vai ficar com 2 zagueiros, só com o Lucas Veríssimo e com o Caetano. Por isso ele precisa renovar o contrato com o Gil de qualquer maneira. Outros jogadores mais experientes também passam por esse dilema do fica ou do vai embora, né? São eles o Renato Augusto,
O Renato Augusto também tem contrato que se encerra no final do ano. Não se sabe se ele fica ou se vai embora. Ele já disse que tem interesse em renovar pelo menos por mais uma temporada. A possibilidade da permanência do Renato Augusto é muito grande, vai depender da avaliação médica, né? Na questão do Renato Augusto é uma questão toda particular, porque depende da avaliação médica. O Renato Augusto quer ficar no Corinthians, o Corinthians quer que o Renato Augusto fique no Corinthians por mais 2 temporadas pelo menos, mas a questão é que o Renato Augusto não está conseguindo mais jogar 2 partidas seguidas, né? Então depende de todo um quadro de avaliação médica, de todo um quadro de avaliação física, para saber se ele vai poder continuar pelo menos por mais uma temporada. Ele já disse que quer ficar pelo menos mais uma temporada. O Juliano também não sabe se fica ou se vai embora. O jogador perdeu espaço no clube, hoje ele é reserva e não está satisfeito com a situação, embora tenha feito um gol no último jogo contra o Grêmio, né? Foi inclusive o gol de empate do Corinthians, um gol muito importante, mas ele não sabe se fica ou se vai embora e diz que não está satisfeito com a situação. Quem não vai permanecer, pelo menos dentro de campo, é o Fábio Santos. O Fábio Santos não vai ficar. O Fábio Santos vai, inclusive, encerrar a carreira no Corinthians. O que não está descartado é a possibilidade dele continuar no clube numa outra função. Sei lá, se na comissão técnica, se na direção do clube, se como um gerente de futebol, alguma coisa desse sentido. Existe a intenção que ele trabalhe nos bastidores ali do CT do Corinthians, trabalhando com os jogadores, mas o Fábio Santos não vai ficar, vai encerrar a carreira e o Corinthians vai precisar de contratar um lateral esquerdo. O Corinthians vai precisar de muitas contratações, mas é difícil falar de contratações nesse momento, se não se sabe quem será o técnico para a próxima temporada, sendo que o Luxemburgo não vai ficar para a próxima temporada, né? Sabemos que, independentemente de quem ganhar a eleição, o Vanderlei Luxemburgo não será o técnico para a próxima temporada. Nós sabemos que o Mano Menezes é um nome muito forte, comentado pelo lado do pessoal do André Sanches, que é o lado que apoia o André Luiz. Do outro lado, o Tite é um nome muito forte pelo lado do pessoal que apoia o Augusto Melo. Então, de qualquer maneira, nenhum deles, nem um candidato, nem outro candidato quer o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo não vai ficar no Corinthians. Quem deve voltar ao Corinthians é o goleiro Ivan, ex-Ponte Preta. Lembra dele? O jogador que foi emprestado ao Zenit naquela negociação envolvendo o Yuri Alberto, retornou, foi emprestado de novo para o Vasco da Gama, só que ele foi emprestado para o Vasco sob a condição de um número estipulado de jogos como titular para ser comprado em definitivo. Ele, para ser comprado em definitivo, ele tinha que jogar 20 jogos para ser comprado em definitivo. Não atingiu esse número e ele vai retornar para o Corinthians. Só que provavelmente ele deve ser emprestado de novo, porque o Corinthians já tem o Carlos Miguel, que é um goleiro reserva e a altura, literalmente, né? Aliás, é mais alto do que o goleiro Cássio, né? Porque o Carlos Miguel tem 2,4 metros de altura, se eu não me engano. Ele é um gigante. E toda vez que entrou no gol do Corinthians, deu muito conta do recado. É um goleiro, assim, acima da média, é espetacular. Como goleiro reserva, tem totais condições de ser goleiro titular do Corinthians, só não é goleiro titular porque o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Então, o Ivan ou volta para ser o terceiro goleiro, com a ciência de que vai ser o terceiro goleiro, ou ele vai ser de novo emprestado. Enfim, fica essa questão. De qualquer maneira, a novidade é essa: o Ivan não fica no Vasco da Gama, vai retornar à equipe do Corinthians. Quem renova, quem não renova, quem fica, quem não fica, se tem reforços, se não tem reforços, ainda é muito difícil de dizer, justamente porque o Corinthians não sabe qual será o seu futuro a partir de 2024, porque tem eleições no Parque São Jorge, no dia 25 de novembro. Saberemos quem será o novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não sabemos, portanto, quem será o novo técnico do Corinthians. Então, como é que você vai saber quem serão os jogadores? Isso vai passar por uma nova comissão técnica e vai passar, evidentemente, pelo novo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí, rapaziada. Deixe o seu like aqui, deixe o like, faça a inscrição no canal do Cereto e a gente volta a qualquer momento com mais informações, tá bom? Tchau!